Então, dando mais um início ao programa O Homem Universal, que é organizado pela Sociedade Internacional de Trilogia Analítica Psicanálise Integral, cujo presidente e fundador é o psicanalista Norberto Kepp. Dr. Kepp. Então, Cláudia, eu gostaria de fazer uma pergunta a você sobre a origem das enfermidades. Eu sei, né, que você sabe a resposta, é claro, né? Porque os clientes novos, principalmente, que aparecem para fazer tratamento, seja comigo ou com outro analista qualquer, aqui ou fora, sempre eles colocam a origem da enfermidade em algo no exterior. Ou coloca nos maus tratos que teve do pai, da mãe, nas brigas com os irmãos, nas dificuldades nas escolas, com os professores, em problemas assim do mundo exterior. Então, a doença no passado foi vista como sendo um trauma da vida passada. Mesmo questão de pobreza, a morte de um ente querido, etc. Existe um outro grupo de pessoas, Cláudia, que fala que a doença é devido a uma atitude de algo assim, no momento, de uma pessoa no momento, uma injustiça muito forte, problemas sociais, etc. E uma terceira corrente fala que a doença, quando eu falo doença, eu não falo apenas em neurose, né, em psicose. Eu falo também em doenças físicas, em doenças sociais. Doença social é quando a pessoa vive numa sociedade assim totalmente doentia, onde tem leis apenas que protegem um grupo de pessoas e todo o povo fica sem essas leis. Quer dizer, o povo sofre com a situação social porque ela é doentia também. Então, na sua opinião, de onde que vem todas essas enfermidades que nós sofremos? Então, eu gostaria de acrescentar ainda, Dr. Kepp, uma outra corrente que acredita que as doenças são de origem orgânica. Então, são os organicistas, são os psiquiatras, são os médicos em geral, e que eu acredito mesmo que seja uma corrente bastante forte e que adota o tratamento através de farmacoterapia, de remédios e medicamentos, né? Agora, eu vejo, Dr. Kepp, na sua escola, e aqui devo dizer, é a única escola de psicoterapia do mundo que vê a causa e o tratamento das enfermidades através do interior do ser humano, aonde teria início, portanto, essa problemática, e só através do interior psicológico do ser humano é que elas teriam solução. Sem que o senhor, evidentemente, descarte uma certa importância, influência de fatores sociais, econômicos e espirituais e etc. Então, você quer dizer que depende, né, da resposta que a pessoa dá ao ambiente exterior. Exato. Por exemplo, a pessoa tem um pai violento, ou então uma mãe violenta, queixosa, uma mãe masoquista, ou então tem um ambiente de muita pobreza, um ambiente muito injusto, sei lá que ambiente tenha. Então depende da maneira que a pessoa responde a esse, vamos dizer, a esse elemento exterior, a esse estímulo, né, do mundo exterior. Se a pessoa tem mais amor do que qualquer outra coisa, é claro que o ambiente pode ser como for, o mais terrível possível, e a pessoa acaba superando e tendo uma vida normal. E pelo contrário, o ambiente pode ser o melhor ambiente possível, os melhores pais do mundo, e a pessoa, se tiver muita inveja, má intenção, ela sempre reagirá contra e sempre ela terá qualquer perturbação, seja mental, psíquica, né? Ou seja mesmo orgânica. Agora, eu li uma pesquisa feita por Saad Felipelli Outplacement, é uma organização em que eles estudaram os motivos por que uma pessoa tem trabalho e outra não tem.
ou então o motivo porque uma firma dispensa determinada pessoa e outras pessoas não. Ou então estuda o que acontece atualmente em que um grupo tem trabalho, é aceito, e outro grupo não tem trabalho, porque não é aceito, mesmo tendo, vamos dizer, no campo de vista assim, técnico, na capacidade de trabalho, sendo um profissional hábil, habilitado. Às vezes, trabalhando numa firma, o indivíduo é excluído da firma. Então, Sade e Felipe, eles fizeram uma lista de 12 motivos porque o indivíduo é aceito ou é despedido na firma. Então, são 12 motivos porque a pessoa não é aceita. Eu queria mostrar aqui, neste quadro, que daria uma ideia bem melhor do que acontece. Por que uma pessoa é excluída de uma firma? Por que ele não é aceito? Veja aqui. Primeiro, uma pessoa temperamental. Uma pessoa de relacionamento difícil e mal educada. Ela geralmente é despedida. Quando tem que despedir algumas pessoas, são essas que são despedidas. Em segundo lugar, aí, a pessoa descuidada com a aparência. Não tem aparência boa, mesmo a higiene pessoal não é boa. Também essas pessoas são indesejadas no campo do trabalho. Veja aqui, não sabe trabalhar em equipe. São pessoas que não se entrosam com os outros, são isoladas. Vejam, são elementos assim mentais, elementos psicológicos. De atitude, né, doutor? De conduta. Isso. Então, veja a relação entre a conduta sã e a aceitação dos indivíduos, mesmo no campo do trabalho. Então, veja aqui, em quarto lugar, uma pessoa que não tenha empenho no trabalho. Uma pessoa, então, que nós chamamos preguiçosa, uma pessoa sem ânimo, geralmente são despedidas, porque elas dão prejuízo para a firma. Veja aqui, ou então pessoa preconceituosa, pessoa que tem preconceito, o preconceito religioso, o preconceito racial. Ou ideias, né? Preconceito Novas. de ideias. Aí, o indivíduo preconceituoso, que fica sempre naquelas ideias. Ou então um mau caráter, né? Bom, isso é evidente, né? O indivíduo briguento, o indivíduo... Mentiroso. Um indivíduo que pode até roubar a firma, pode roubar os outros, é um mau caráter. Trai os amigos, chefe. Ou então o indivíduo, eles chamam reclamão, não? O indivíduo negativo, pessimista, que vive reclamando, reclama de tudo, reclama. Enquanto ele reclama, ele não trabalha. O indivíduo que trabalha não reclama. Então, esse indivíduo não é aceito. Veja, é no campo, Cláudia, no campo emocional, no campo psicológico, que é importante, assim, no campo do trabalho. O indivíduo que não sabe ouvir, né? Nós chamamos o indivíduo que tem logorreia. Que fala. Vamos dizer, um vendedor, quando o freguês vai falar, ele não ouve. Ele fica nas ideias dele. Veja, o indivíduo intolerante em opiniões e ideias. Porque sabe que a tolerância é o elemento mais importante da sociedade. Tolerância é tolerância com os problemas. Mesmo que o comprador, mesmo que o freguês, mesmo que uma pessoa seja assim difícil, o indivíduo tem tolerância. Ou então o indivíduo sem jogo de cintura, que não sabe manejar a situação. É o indivíduo que não é aceito no trabalho. O indivíduo atrapalhado, que não tem boa comunicação. É evidente, né, que sem comunicação ele não sabe como agir. Ou então o indivíduo medíocre, que não aceita valores e não aceita o ambiente. Veja, Cláudia, que interessante, né? Que atualmente não estão vendo tanto a questão intelectual como sempre viram. A questão do QI 120, o QI 100, o QI 90. Olha, o mesmo treinamento, né? Sabe Técnico. Que até a questão do QI atrapalha. Se o indivíduo começa a pensar que ele tem um altíssimo QI, que ele é um super técnico,
que ele é um indivíduo muito capaz. Esse indivíduo que tem esse QI alto e que na escola, na faculdade, ele pega os primeiros lugares nas classes, né? Nas matérias, nas aulas, então geralmente esses indivíduos de QI altíssimo são os que têm mais dificuldade no trabalho. É por isso que dizem, quem sabe faz, né? Quem sabe ensina. Quem sabe ensina, quer dizer, quem sabe aquela matéria ensina. Quem não sabe faz. Nessa Não sei, sinceramente, esse ditado especificamente... Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Sei. Então, os professores até universitários de escolas são aqueles que menos sabem. Isso a gente, inclusive, Dr. Kepp, é sabido que o indivíduo muito intelectualizado é muito pouco prático. Mas retornaremos dentro de instantes para continuarmos tratando disso que é chamado na Europa, no momento, em grande parte, de competência social, competência emocional no trabalho. Até já. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, retornando ao nosso assunto desta tarde, estamos falando a respeito de competência emocional, que na verdade seria equilíbrio, né? Equilíbrio psíquico, e que hoje em dia parece que estamos acordando para o valor de uma pessoa que está integrada numa empresa e que essa pessoa tenha um certo equilíbrio psíquico para lidar com as situações, com os problemas que surgem. Porque até mesmo uma pessoa muito inteligente ou com muitas habilidades, ela muitas vezes se vê diante de um problema que a paralisa por problemas psíquicos. Então, o que adianta a sabedoria, a experiência anterior ou o que ela aprendeu nas escolas, se ela fica nervosa diante da consciência, da visão de um problema a ser resolvido? Ou, por exemplo, quando há uma certa competição no ambiente de trabalho,
Ou até mesmo, se a pessoa é muito perfeccionista e fica se apegando a detalhes e a minúcias e não deixa que todo o trabalho da empresa possa deslanchar. Então é sobre isso que, afinal das contas, nós trabalhamos, né, Dr. Kepp? Viu, Cláudia, essa questão que agora estão estudando, né, como admitir ou não uma pessoa, bom, no meu campo nós já fazíamos isso há 20, 30 anos, vendo as pessoas mais equilibradas como sendo as ideais para qualquer empresa, para qualquer tipo de sociedade, mesmo numa escola, assim. Então eu queria mostrar mais um quadro que esclarece bem essa questão. Quando uma pessoa fala muito de si, nós chamamos muito garganta, né? Que ela vive num nível assim muito alto, a gente chama nível delirante, que a gente dá uma nota 80. São pessoas que falam demais das suas capacidades, são justamente as pessoas psicóticas. Veja, isso existe muito na política, em que um indivíduo, um chefe, um presidente, um diretor, etc., ele conta muita garganta da capacidade dele, porque ele vive num nível delirante. Ele nem percebe que o que ele fala é mais de um campo de delírio da imaginação dele. Olha, o psicótico, então, é o que delira mais. Portanto, esses impressionam muito o público com o que eles falam. Depois, os neuróticos, a gente pode dar nota 70. Ele vive no nível megalômano, então acham que eles são os tais, que eles conseguem tudo. Então, eles, quando vão trabalhar numa firma, quando entram na política, eles impressionam muito de cara. Depois, eles cometem terríveis enganos. Depois tem os indivíduos comuns, né, com nota 50, que vivem no nível razoável. Aliás, esses são os melhores, viu? O indivíduo que não tem muita garganta e também não é tão assim depressivo. Depois tem a gente chama de saudáveis, que parece que vivem no nível inferior, não contam garganta, se adaptam, trabalham bem. Depois os equilibrados, mais equilibrados, que são os mais humildes. E, infelizmente, até tem nota 10. São as pessoas que não reclamam nada, que não reivindicam. São as pessoas que trabalham melhor por esse motivo. Vamos dizer, são esses três os melhores para a vida de trabalho. Então, o senhor diria até, Dr. Kepp, que esses mais equilibrados, por terem uma atitude mais humilde e admitirem mais os seus problemas, eles podem até num nível dessa sociedade de competição ter até uma certa desvantagem, né? Porque na sociedade humana, o ser humano dá mais valor àqueles que são mais garganta, aqueles que falam mais melhor de si mesmos. Você já pensou, Cláudia, que muitas pessoas pensam que são as pessoas muito ricas, que são as pessoas de um nível assim, econômico muito elevado, que constroem as coisas na sociedade, constroem hospitais, constroem igrejas, constroem isso, constroem aquilo. E pelo contrário, o povo pensa, né, que são as pessoas muito abonadas que constroem a sociedade. Mas quem constrói mesmo a sociedade, quem faz a sociedade, quem realiza, são as pessoas humildes. É o povo que, se unindo, vai conseguindo, pedra por pedra, construir escolas, igrejas e isso, aquilo. Então, dentro de um ambiente de trabalho, a filosofia de vida da pessoa conta muito, né, Dr. Kepp? As ideias, a visão de mundo, como dizem os alemães, a Weltanschauung. E, nesse caso, por que uma pessoa está aqui no mundo, qual que é a função dela, para que ela vive, entra em jogo nesse relacionamento, pessoa e trabalho, pessoa e ambiente de trabalho. Então, hoje nós vamos trazer aqui algumas perguntas de uma entrevista realizada que trata justamente sobre esse assunto. Poderia passar, Ivair? Boa tarde, telespectadores. Eu, Gislaine Lira e Alexandre Frascari, vamos fazer mais uma tarde de entrevistas. Nessa época de insegurança em que vivemos, será que as pessoas param para pensar por que razão eles vivem?
Vamos entrevistar alguns sócios da Millennium para saber o que eles pensam. Bom, eu entendo assim que onde eu vivo, né, o que é mais importante para mim é que eu preserve tudo de bom e de beleza que há aqui. E um outro ponto também é que eu participe da sociedade de maneira a alterar tudo o que há de injustiça aqui. Por que razão você pensa que vive? Olha, acho que é impossível de não pensar no Criador nessa pergunta. Que nós fomos criados para amar, para viver, para ser feliz, né? Infelizmente, acho que o ser humano não aceitou isso, então o mundo está como está. Bem, eu acho que a gente vive para participar e até completar assim a criação que foi nos dada assim para pura satisfação de realização, de ação no bem. Olha, com certeza eu tenho uma razão voltada para o divino, para as coisas vinculadas ao nosso Criador, né? E tenho a convicção que eu não penso hoje simplesmente porque existo, como era pregado antigamente, né? Eu hoje vivo pela vontade e graça de Deus, né? Vinculado às minhas realizações terrenas nas condições que eu puder fazer e reconhecer, né? Por que razão você pensa que vive? Io penso che vivo perché devo prepararmi per la vita vera dell'essere umano, cioè quella spirituale. Quindi vivo per prepararmi meglio possibile per quella vita e per aiutare possibilmente anche gli altri a prepararsi per la vera vita dell'essere umano. Olha, hoje eu acredito que é para assumir a consciência do bem e do mal. Eu acho assim que cada ser humano ele faz parte de um grande organismo, assim como as árvores, assim como os animais, as plantas, tudo na natureza tem uma função, né? E o que eu acho mais interessante é que cada ser humano ele é mais diferenciado um do outro. Ninguém é igual, não é essa massa que, por exemplo, a gente quer ver na sociedade. Se a massa da sociedade está assim, vamos dizer, lavagem cerebral, como a gente vê, né? É porque o ser humano não está desenvolvendo suas qualidades, mas nas qualidades cada um é extremamente especial como ser humano. Eu acho que eu vivo para cumprir minha função nesse macro-organismo que é o universo, o cosmo, a transcendência, ligado ao Criador. Esse é meu ponto de vista, né? O mais importante é a pessoa ter consciência de que precisa praticar o bem. Se ela pratica o bem, seria essa a razão de viver, né? Porque o bem por si não existe, ele tem que ser praticado. Então, a pessoa estando no bem já tem um grande motivo para... uma bela razão para viver. Viu, Cláudia, que essas perguntas, aliás, essa pergunta, por que razão você pensa que vive? Esse pessoal aí da escola, que tem assim, mais elementos, assim, mais cultura nesse campo transcendental, todos eles abordaram a questão da transcendência, né? Que eles querem preservar o bem, a justiça, servir ao Criador principalmente, ter uma vida verdadeira, aceitar a consciência, ter a união de todos, a prática do bem. Veja que o ser humano, de fato, tem essa ligação muito estreita entre este campo, este mundo, e o outro campo, o campo da transcendência, que isso está entranhado no ser humano. E às vezes ele esquece disso, mas na consciência dele, essa disposição está vivendo lá, para que um dia ele então realize um bem assim que ele acha ligado ao Criador, né? Porque, Dr. Kepp, se a gente for analisar a história da civilização, não só ocidental, mas oriental, nós vamos verificar que o contingente de pessoas ateias ou materialistas, além de ser em menor número, eles se manifestaram mais recentemente nesse último século, porque há milhares de anos o ser humano está ligado àquele que ele chama de força
máxima cósmica, ou o Criador, ou Deus, ou Alá, enfim, energia essencial, universal. Então, todos os seres humanos sempre tiveram noção disso. Portanto, é um sinal de civilidade e não de atraso. Eu, Cláudio, uma vez falando com um americano, ele esteve na guerra do Vietnã, ele disse que no campo de batalha, mesmo as pessoas que se diziam mais ateias, na hora do perigo, na hora de na possibilidade de perder a vida, todos eles começavam a rezar, começavam a pedir a Deus proteção. Então eu posso dizer que não existe um ateísmo na prática. O ateísmo é uma coisa só teórica. Na prática, todos têm essa ligação. E quando é necessário, então, eles retornam ou retomam essa ligação com o ser divino. Então, retornamos dentro de instantes para o próximo segmento dessa tarde. Até já. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Há pouco nós estávamos aqui conversando que, na verdade, a crença num Criador é a base de qualquer ciência avançada. E, ultimamente, a ciência da física, que é a rainha das ciências, ela vem gradativamente, inexoravelmente chegando à conclusão de que não pode haver o entendimento verdadeiro da física sem que certos elementos da transcendência, ou mesmo aquilo que se chama de efeitos de paranormalidade ou de espiritualidade, sejam analisados e entrem em consideração dentro do âmbito da física moderna. Dentro de alguns instantes, nós teremos aqui conosco o César Sós, que é pesquisador na nova física, principalmente fazendo a relação da física antiga, a física moderna e a física trilógica, né? Que é a união da física com a psicologia,
que o Dr. Kepp estabeleceu no seu livro A Nova Física, não é isso? E então, muitos fenômenos que antes eram considerados supersticiosos, essa nova ciência, essa física trilógica tem explicações baseadas justamente em físicos modernos, né? Que vocês vão tratar daqui a pouco. Eu acho que esse é um assunto muito interessante, a questão de energias. Agora, gostaria então de chamar logo as entrevistas do segundo bloco, para que a gente possa dar continuidade ao assunto dessa tarde. No nosso segundo bloco de entrevistas, vamos perguntar, em sua opinião, o que seria mais importante fazer? Olha, a conscientização dos valores invertidos, sociais e individuais. Em sua opinião, o que seria mais importante fazer? Eu acho que cada um tem que ver assim no trabalho dele, tem que procurar fazer as coisas com estética, com afeto, né? Não adianta pensar que vai fazer grandes coisas, mas sim no dia a dia, com os amigos, tentar falar a verdade, ajudar. Olha, para realizar essa função, vamos dizer, o mais importante seria conscientizar a minha doença, assim, a minha patologia, aquilo que me impede de ver o que eu posso fazer para ser melhor do que eu sou. Isso é o mais importante. Eu aprendi com os conhecimentos da trilogia que uma das coisas que eu tenho que fazer é deixar de resistir ao que já existe de bom e belo dentro da própria natureza, né? Então o que eu tenho que ter é reconhecimento dos meus erros, me conscientizando dele, aumentando o meu grau de tolerância em relação às outras pessoas na medida que eu tenho essa conscientização. Em sua opinião, o que seria mais importante fazer? Beh, naturalmente, per la mia opinione, l'importante è appunto migliorare se stessi con la conoscenza dei propri problemi, dei propri errori, dei propri difetti, per prendere coscienza che la nostra essenza, come dice il dottor Kepp, è buona, bella e vera, e quindi prepararsi anche in questo senso ad affrontare meglio la dimensione spirituale. Bom, entendo assim que à medida que eu perceba essas injustiças, eu acho que cada um de nós deve perceber isso. Então, o primeiro passo eu entendo que é mudar as leis que são muito injustas, né? Eu acho que é importante conscientizar as pessoas que, em vez de ficar nessa dia a dia particular, sem assim um objetivo no divino, sem objetivo da própria essência, e conscientizando a patologia pessoal, poder alcançar esse nível energético mais elevado de consciência, até universal, né? E em sua opinião, o que seria mais importante fazer? O que eu acho mais importante nesse sentido seria de começar a perceber quanto que nós estragamos essa chance que nós temos de viver em paz, em felicidade, assim, espalhar uma consciência sobre esse estrago que a gente faz nas nossas vidas pessoais, assim, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e também no perspectiva maior, assim, no planeta em si, com a natureza, com as artes também que foram muito estragadas. Então nós vimos que pelas respostas que todos deram, que a consciência seria o fator mais importante. Consciência é consciência do bem, né? Porque é bom, belo e verdadeiro. E a consciência também dos erros, dos defeitos, vamos dizer, a consciência do mal. Então, a consciência do mal é um bem, porque é através da consciência do mal que o indivíduo impede que esse mal exista, pela própria consciência, e ele então viva o que é bom. Porque é interessante esse fato. A pessoa acha que o mal não deve ser conhecido, principalmente na própria pessoa. Não.
O mal, a única maneira de lidar com o mal é perceber o que é ruim para viver o que é bom. Então, a própria consciência, o fator consciência, conscientização, a consciência do que é ruim já é um bem para a própria pessoa. Agora, eu queria colocar, Dr. Kepp, que dentro do seu entendimento de consciência, o senhor não está se referindo somente a uma questão ética ou moral de consciência, de bem e de mal, pecado, virtude, erro e acerto, mas consciência da realidade, de tudo que existe. E uma depende da outra. Para o senhor conhecer os fenômenos da natureza, do universo, a pessoa não pode ter muita desonestidade ou muita fantasia na cabeça. Ela tem que ter uma mente limpa, voltada para o bem. E eu acho que aí, então, entra essa questão, que para você entender bem a física, a biologia, a química, o funcionamento, até mesmo qualquer zoologia, enfim, tudo, a pessoa precisa ter uma consciência voltada para o bem, para a realidade. Se ela está deturpada, obnubilada pela fantasia, então ela fica prejudicada. O César, acho que poderia... César, que através da consciência se prova de que a experimentação da energética funciona ou não. Sim, exatamente. Da energética escalar, né? Exatamente. Eu tenho apresentado assim, esse tema em algumas conferências, algumas palestras, e o pessoal ele sempre me pergunta: mas esse termo escalar, de onde vem? Eu não entendo o que significa isso, energia escalar, né? Então eu acho que é bem conveniente a gente tentar só esclarecer o que significa isso. Simplificadamente, esse termo energia escalar é um termo que vem da física matemática. E ele significa, no frigir dos ovos, uma energia que não está subordinada ao tempo nem ao espaço. Por exemplo, nós conhecemos a luz do Sol, que é uma onda eletromagnética. Se eu pegar, por exemplo, um farolete, que também é uma onda eletromagnética, e eu apertar um farolete, essa luz, que é uma onda eletromagnética, ela caminha no espaço e no tempo. Ela tem uma velocidade, por exemplo, 300 mil quilômetros por segundo. Ela vai chegar na Lua, por exemplo, em 1,5 segundos. Isso é uma energia com a qual os físicos atuais estão acostumados a lidar, uma energia que caminha no espaço e no tempo. O pulso escalar já é diferente, ele é um pulso que, quando ele acontece num determinado instante, ele acontece exatamente em qualquer outro ponto do cosmos no mesmo instante. Então ele não está ligado à distância e nem ao tempo. Então eu acho curioso, né, Dr. Kepp, que no estudo dos chamados fenômenos paranormais, eles não conseguem identificar o tipo de onda que está relacionada à telepatia, por exemplo, porque eles usam aparelhos preparados para captar ondas eletromagnéticas que caminham no espaço-tempo, sendo que a responsável por isso é a onda escalar, que está fora do tempo e do espaço. É por isso, César, que os políticos, principalmente, recorrem a essas pessoas videntes, a essas pessoas que têm esses dons, para ver o que eles devem fazer. Mas como ele está fora desse campo escalar, por mais que a pessoa que tem essa capacidade transmita esses elementos, ele não consegue aplicar porque ele já está no campo deturpado da energia escalar. Exatamente. Eu gostaria de fazer um comentário a esse respeito, que olha, eu trouxe aqui a foto desse físico. Ele foi um engenheiro elétrico, um dos primeiros a utilizar a energia escalar para fins tecnológicos. O nome dele é Nikola Tesla, nasceu na antiga Hungria, hoje atual Croácia, né? Então é interessante que ele desenvolveu um método de captação dessa energia escalar, que uns chamam de energia livre, né? Porque está em todo o cosmos, de transmissão de energia elétrica sem cabos, através dessa torre, que ele fez um teste em 1904. Essa é energia livre, né? Energia livre. Curiosa... Dispensa gasolina, dispensa até eletricidade. Exatamente. Curiosamente, ela foi desmantelada pela supervisão do FBI em 1917, 18 não me lembro direito a data, porque esse tipo de invento é considerado um invento pelo poder de segurança nacional, assim como o estudo da paranormalidade também, porque um está muito ligado ao outro. Agora, o comentário que eu queria fazer com relação ao que o senhor disse é que existe um físico canadense,
tal de John Hutchinson. Ele é um físico que tenta reproduzir os experimentos desse Tesla no laboratório. E o que acontece? Quando seus colegas vão no laboratório para acionar as máquinas, com eles não funciona, mas só funciona na presença do Hutchinson. Então isso denota, por exemplo, que a consciência do Hutchinson, e ele mesmo afirma isso, de alguma forma interfere no tipo de onda captado pelos aparelhos para a realização do experimento. Então, é por isso, César, que o indivíduo que não seja bom, ele nunca poderá compreender os segredos do universo. Exatamente. O feitiço se volta contra o feiticeiro. E aí, essa outra... Então, o que eu queria mostrar também, complementando um pouco esse assunto, que a física ela está pulando de um patamar de tentar produzir energia através da matéria para um patamar onde ela vai se preocupar em captar a energia livre que existe no cosmos. Então, o modelo atômico, segundo a energética escalar, é esse aqui. Por exemplo, o átomo, olha como tudo funciona exatamente da mesma forma. O átomo ele é uma partícula, por exemplo, formada pela captação dessa energética escalar que vem dessa transcendência, emitindo duas componentes espiraladas, uma força de atração e outra de repulsão, que aliás está de acordo com a metafísica desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, né, que no seu livro A Nova Física, exatamente assim o modelo atômico que ele concebe. E esse fenômeno ele acontece numa média escala, na nossa escala, por exemplo, um tornado. Podem notar, se vocês viram um filme, o Twister, do Spielberg, né, mostrando um tornado, por exemplo, lembram-se que os caminhões, uma vaca, uma casa, ela é levada para cima. Então, existe uma força de repulsão e o que é interessante é que os cientistas notaram que exatamente ao contrário desse vórtice para cima, existe um vórtice para baixo magnético que acompanha o tornado, onde quer que ele vá. Então, ela é uma escala gigante de um átomo, um tornado. E esse mesmo fenômeno... Bom, agora é melhor... Damos um intervalo e dentro de instantes voltamos para o senhor poder explicar isso com mais... Tá certo. Calma. Então, até já. Este é um estudo da história da civilização à luz da psicopatologia. Uma análise dos motivos que levaram teólogos, cientistas, filósofos a organizarem, muitas vezes, sistemas contrários ao verdadeiro bem-estar para o ser humano e a humanidade. Em O Reino do Homem, Norberto Kepp faz uma análise científica da ciência, filosofia e teologia, desde a civilização oriental antiga até os dias de hoje. Uma obra fundamental para quem deseja ter uma compreensão universal do ser humano e da humanidade.
Lançamento da editora Proton Limitada. www.editoraproton.com.br. Telefone 11 30 32 3616. Mesmo sem ter muita consciência, percebemos que a vida é divina. Vivemos na transcendência, quer aceitemos ou não. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. O bem não é para ser construído, mas aceito. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Então, viu, Cláudia, é por esse motivo que, conforme o César está explicando, só as pessoas, vamos dizer, bondosas, as pessoas que são éticas, as pessoas verdadeiras, que aceitam a estética, a beleza, que compreendem as artes, somente essas pessoas é que podem entender, por exemplo, essa física do Tesla, que é uma física diferente da quântica. É uma física diferente, mesmo a de Einstein. Exato. Porque o Tesla deixou mais de 600 invenções, inclusive o motor de indução é dele, aquela hidroelétrica Niágara, ele fez no papel inteirinha, toda a manchete, todos os dados antes dele montar. Ele só levou lá e montou e funcionou. Exatamente. Então, ele tinha um conhecimento de tudo tirado do interior dele, é claro, através dos estudos que ele fazia. Então, vamos dizer, o indivíduo que conhece o sábio é aquele que não tem o interior corrompido com elementos periféricos, assim, com partículas estragadas, com corrupções. Então, com isso, todo o conhecimento essencial, do essencial, que vem pelo escalar, ele transmite. Não é essa questão da física atual? A física, aliás, devia ser chamada energética, né? Deveria se chamar energética, né? César, desculpe. Sim? Então, se a gente poderia dizer que esses verdadeiros conhecedores ou adoradores de Deus estão vindo agora, né, com esse entendimento, inclusive, porque a aceitar a Deus não é uma questão assim religiosa, eu aceito por fé, mas é como que um contato, um conhecimento direto do Criador através dessa energia essencial da consciência, da ética. Que só as pessoas com muita ética, boas, é que têm essa possibilidade. Sem dúvida. Inclusive, o senhor mencionou uma questão interessante, que essa física escalar, por exemplo, que deveria ser chamada energética, ela difere da nossa física atual, porque quem estuda a física, quem vai na universidade, aprende o que existe em física, sabe que as duas teorias maiores que regem o estudo da física hoje em dia, a quântica e a relatividade, elas são incompatíveis, porque os fenômenos que uma teoria explica numa escala pequena, como o átomo, ela não consegue explicar numa escala grande, uma escala, por exemplo, de uma galáxia. E a outra que explica, a relatividade, que explica os fenômenos da escala grande, não explica a das pequenas convenientemente. E na energética, o fenômeno que acontece na escala pequena é o mesmo que acontece na grande, que é exatamente o mesmo que acontece na média. E acontece dentro dos nossos átomos. E não só, exatamente nas nossas células também. O DNA, para quem conhece, o DNA fica na mitocôndria da célula, que é chamada casa de força. Então, onde é produzido a energia numa célula para o corpo humano, tem essa forma de espiral exatamente como um átomo também. Então, eu queria mostrar, por exemplo, que esse DNA, que é o que faz energia para a célula, quando eles tiraram uma fotografia, aparece exatamente isso como um átomo. Ele é um núcleo iluminado no centro
Como um tornado, né? Como um tornado, como um átomo, como uma galáxia. Então o fenômeno é o mesmo. Então uma pessoa que esteja ligada à energética escalar, ela tem uma compreensão unificada da existência, não só psicológica, mas física, mas biológica, sem uma compreensão unificada. Ela consegue entender todos os fenômenos sem precisar estudar os particulares, né? Todas as ciências, né? Da biologia, da medicina, da física, da psicologia. Então nós estamos adentrando numa era fantástica de evolução científica e que será promovida justamente pelos homens mais éticos. Exatamente. Eu acho até curioso que quem não conhece aquele famoso paranormal chamado Uri Geller, aquele que entortava as colheres, né, quando veio aqui no Brasil há um certo tempo atrás, que hoje em dia ele trabalha para a CIA, né, e para o Mossad, o Serviço Secreto Israelita, e a CIA, o Serviço Secreto Americano, né? E é interessante que eles usam a paranormalidade junto com esses estudos de energética para fins, provavelmente, de poder, naturalmente, né? Que, tanto é que o povo não tem acesso ao que eles descobrem nesses campos. Agora, o feitiço se volta sempre contra o feiticeiro, porque esse é um tipo de energética que ele só pode ser manuseada pela consciência. Só um indivíduo ético, né, é que vai poder usar convenientemente essa energética. E o poder que faz essas experiências e guarda do povo, não deixa ver, já é um povo, já é uma pessoa antiética. Quer dizer, não tem condições nem de entender. Sabe? E é por isso que eles bloqueiam esse estudo, né? Eles não querem que esse estudo entre nas universidades. São justamente os indivíduos menos éticos e que não têm compreensão disso e que sabem que isso iria entrar num campo que eles perdem o controle, que impedem que esses estudos entrem nas universidades. Inclusive, doutora Cláudia, é um campo muito ridicularizado. Quando se fala em energia livre ou em paranormalidade, ninguém quer falar, né? Isso é coisa de místico, ninguém quer, isso não faz parte da ciência. Isso. É assim que é rotulado, porque é de interesse ultra top secret da segurança nacional e de todo o também governo. não seria talvez aquela questão da raposa e das uvas? Eles não compreendem e então desprezam? É um campo que eles não têm acesso. Agora, vamos ver então a terceira pergunta. Tem intenção de realizar algo de valor? Que até tem relação com o assunto que o senhor trouxe hoje. Finalizando nossas entrevistas dessa tarde, vamos perguntar aos entrevistados se eles têm intenção de realizar algo de valor. Eu gostaria, sim, de participar nesse trabalho, inclusive que eu participo, né, de conscientização da população, no sentido de alterar mesmo. Tudo que for injusto e tudo que for necessário fazer, eu gostaria de participar. Tem a intenção de realizar algo de valor? Você tem essa intenção? Olha, dentro dos meus limites, eu gostaria, pelo menos no meu trabalho, poder ajudar as pessoas, falar. O negócio é que o ser humano está longe do Criador, então qualquer coisa a gente pode fazer para ele ficar assim, se reaproximar do Criador, assim, através, por exemplo, dar uma aula boa ou através das artes, assim, ajudar o outro, né? Sim, eu acho que eu não sou diferente de ninguém nesse aspecto, né? Todo mundo almeja algo melhor, assim. Eu acho que eu gostaria demais de conscientizar as minhas qualidades, para que eu sirvo, e desenvolver qualquer trabalho nessa linha. Eu, por exemplo, eu gosto muito da física, de ciência, né? Desenvolver qualquer trabalho nesse campo. Na verdade, eu aprendi que as coisas de valor já estão realizadas por si. O que eu tenho que fazer efetivamente é reconhecê-las e deixar de ter a resistência àquilo que é bom e belo. E sair do mundo da idealização, como eu pensava antigamente, de realizar grandes coisas, né? E em função de viver esse ideal, ficava na fantasia e não realizava nem o grande nem o pequeno. E hoje eu vendo que tendo a humildade de estar reconhecendo os meus erros, eu posso estar aumentando a tolerância e combatendo aquelas energias desfavoráveis à convivência com os outros seres. Tem a intenção de realizar algo de valor?
Beh, io l'intenzione ce l'ho, non so se riuscirò a farlo, però penso di fare tutto il possibile, innanzitutto, come dicevo prima, per migliorare me stesso. E quello que eu penso de fare de valor é de ajudar gli altri. A intenção nós temos, né? Mas é necessário conscientizar a própria patologia para realmente conseguir atingir um campo mais amplo assim de ação no bem, né? Agora, eu pesquiso na área de ciências porque eu acho que uma ciência mais desenvolvida, que atualmente está assim dominada pelo poder econômico, pode trazer também um nível de consciência superior para o ser humano, né? Assim como conhecer melhor a situação do planeta, ou dos outros planetas e outras civilizações. Trabalhar para estabelecer o bem que nos foi negado até hoje pelos poderes econômicos. Então, acho que a gente está num tempo em que a gente tem que deixar de ser tão egoísta como nós temos tido. Estamos sendo até hoje, né? Então talvez pensar sempre em fazer coisas para o coletivo e não para si próprio, não para ser famoso, para ser reconhecido, mas sempre procurar fazer coisas que beneficiem a todos. É isso que eu acho que está faltando, né, para a humanidade no momento. Eu gostaria de poder participar nessa conscientização que eu mencionei na pergunta 2, de conscientizar as pessoas como a gente está estragando e como a gente poderia retornar para um estado mais natural e feliz. Nome e profissão? Meu nome é Helena Melander, eu trabalho como professora de inglês na Escola de Línguas Milênio. Então, como vimos, né, Cláudia, o César Sócio, para a pessoa ter mesmo consciência, para entender mesmo o segredo do universo, para ter sabedoria, para ser sábio, ele tem que ter uma vida ética muito boa. Cai naquela questão de Sócrates, que o conhecimento vem da energia escalar, que é a energia essencial, para o mundo exterior. Só o indivíduo que está em contato com a energia escalar, através de um comportamento bom, ético, é que compreende o segredo do universo. E esse é o verdadeiro amor. Tchau. Até a semana que vem. Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse Eu Sou 12x8 e aprenda a viver mais. Use sua voz. Seja 12x8 e passe essa mensagem adiante. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia.